O que nós estamos vendo não é uma guerra entre Alexandre de Moraes e o Elon Musk, mas é uma guerra entre Alexandre de Moraes, ditatorial, e o mundo livre, e pessoas que prezam pela liberdade de expressão e entendem que não há democracia sem liberdade de expressão. A diferença é que o Elon Musk é sim uma das vozes mais ativas nessa batalha de defender as liberdades, como a liberdade de expressão. Mas desde que começou essa batalha, tudo que nós sabemos do posicionamento do Elon Musk tem sido através de textos que ele publica no seu Twitter, no seu post, né, no seu X, no seu perfil, com 190 milhões de seguidores, e algumas repostagens que ele faz de outras pessoas falando sobre o assunto. Ele mesmo, em nenhum momento você viu ele diante das câmeras falando sobre a situação no Brasil e sobre a perseguição que o X tem sofrido e sobre o cerceamento da nossa liberdade de expressão. Até antes de ontem. Antes de ontem ele participou de um podcast que chama The All In, é como se fosse o Tudo ou Nada, e nesse podcast ele falou exatamente o que está acontecendo. Ele explicou, das suas palavras, na sua voz, com a sua imagem, o que está acontecendo, o que aconteceu no Brasil e por que o X teve que sair. Então esse é um momento muito importante, porque é a primeira vez que nós ouvimos a voz dele explicando o que está acontecendo no Brasil, assim como a sua imagem, né? Então eu achei muito interessante, vale a pena ouvir como que ele explica didaticamente a situação brasileira. The nature of the concern was that, at least at X-Corp, we had the perception that we were being asked to do things that violated Brazilian law. So, obviously, we cannot, as an American company, impose American laws and values on other countries. We wouldn't get very far if we did that. But we do, think that if a country's laws are a particular way, and we're being asked to we think we're being asked to break them, then and be silent about it, then obviously that is no good. É aquilo, ele está se referindo àquelas decisões ilegais, sem fundamento, para banir perfis e pessoas e posts que não falavam nada que pudesse ser considerado contra a legislação brasileira, o criminoso, e ainda sendo pedido para que eles ficassem em silêncio sobre essa derrubada de perfis. So I just want to be clear, because this sometimes comes across as Elon's trying to just be a crazy, whatever, billionaire and demand outrageous things from other countries. I think any given thing that we do at X-Corp, we've got to be able to explain in the light of day and not feel that it was dishonorable or, we did the wrong thing. That's the nature of the concern. So we actually are in sort of discussions with the judicial authorities in Brazil to try to, run this to ground. Like, what's actually going on? Like, if we're being asked to break the law, Brazilian law, then that obviously should not sit well with the Brazilian judiciary. And if we're not and we're mistaken, we'd like to understand how we're mistaken. Aqui ele é bem claro, pela primeira vez, desde que começou essa briga, porque até então eram apenas textos que ele publicava no seu perfil, no X, mas aqui ele deixa bem claro que o motivo do X se recusar a obedecer às decisões era porque elas eram claramente ilegais. Para qualquer pessoa leiga, você não precisa ser um advogado para entender que elas eram ilegais, não tinham fundamentação, era uma perseguição política. E aí, quando ele decide não cometer os crimes determinados por Moraes ameaça prender todo mundo da empresa dele, ele é obrigado a fugir com as pessoas da empresa dele e fala, olha, é uma questão de tempo até eles fecharem o X. E foi o que aconteceu. O Alexandre de Moraes mandou banir o X no Brasil porque a empresa não tinha representação no Brasil mais, e a empresa não tinha representação no Brasil porque o Alexandre de Moraes ameaçou de prender essas pessoas porque elas não quiseram acatar as suas ordens ilegais. Aí fica aquela pergunta, o que é a lei? É o que está escrito ou é a interpretação do juiz? Porque se for a interpretação do juiz e um juiz falar que você deve sair na rua agora e matar uma pessoa, claramente isso é contra a lei, o texto da lei, mas é uma interpretação do juiz. A lei ou é o que está na cabeça de uma pessoa? Se eu não me engano, a lei, o texto frio da lei, ele foi criado justamente para impedir que a mente vingativa de uma ou outra pessoa pudesse causar uma injustiça ou extrapolar as suas prerrogativas.
A lei foi criada, o texto da lei, a Constituição foi criada para que pessoas como Moraes não pudessem existir, não pudessem executar a sua insanidade como se fosse uma ordem judicial. Mas no Brasil isso não acontece mais. Então eu achei interessante porque foi a primeira vez que você escuta Elon Musk falando sobre a perseguição que o X sofreu no Brasil, justamente porque eles não queriam ser criminosos como Moraes decidiu. Um abraço.